O que eu penso sobre inteligência artificial, a IA, e de novo a pergunta é o que eu penso, então eu vou falar algumas coisas do meu mapa de mundo, eu não sou nenhum expert nesse tema. Acho que a primeira coisa importante que eu penso é que não tem como você parar a IA, você não pode brigar com isso, você vai se adaptar num mundo onde isso vai crescer, quer você queira ou não. Então, quando a televisão foi inventada, as pessoas, nossa, mas a televisão vai virar um instrumento de manipulação, uns gostaram, outros não. O cinema, quando as pessoas começaram a ter voz no cinema, e depois o jornal também foi a mesma coisa. Redes sociais, eu não gosto de redes sociais, por exemplo. Aí isso vai parar o fato de que elas vão continuar crescendo. Eu não gosto de IA. Isso vai parar o fato de que sim, a IA vai dominar, pelo menos do ponto de vista de soluções e pensamentos e estratégias, o nosso mundo, a nossa civilização nos próximos anos, quer você goste ou não, isso é uma realidade e vai acontecer. Então, quando algo é uma onda maior que você, ele faz parte do momento da consciência planetária, ele é uma emanação cultural, ele faz parte desse momento do tempo, cabe a cada um de nós entender como nos adaptarmos a isso, como navegarmos nessa onda, como questionarmos, por exemplo, os efeitos negativos que ela pode ter sobre a civilização, sobre o indivíduo, sobre a consciência, os efeitos positivos que isso também pode ter como ferramenta, como instrumento, como regular, quais as preocupações. Então a gente discute sobre isso, a gente olha para isso, a gente questiona nós mesmos, a gente cria diretrizes, regulamentos, a gente instrui as pessoas, a gente dá consciência, mas a gente não para algo. Então a gente abraça esse algo, a gente mergulha nele, a gente deixa ele nos levar e começa assim a colocar a nossa humanidade para entender como essa ferramenta vai nos servir como civilização e consciência e não nos limitar. Alguns de nós vão dizer, nossa, mas a IA, ela vai escrever livros pelas pessoas, ela vai criar a imagem das pessoas que vão poder, numa deepfake, fazer discursos errados. A gente não vai mais saber se é verdade ou não a imagem de alguém, a fala de alguém. A gente vai ser manipulado, né? A Alexa aqui em casa está escutando, e é verdade, tá, gente? Gravando tudo que a gente fala, colocando no banco de dados, misturando tudo isso e podendo ser um instrumento perigosíssimo de manipulação. E tudo isso é real e é verdadeiro. E outros vão dizer, por exemplo, na linha de Peter Diamandis, da Singularity, ou do próprio código Bill Gates, né, o cérebro grande, servindo problemas. Então a IA pode nos ajudar a resolver problemas da civilização, a diminuir a questão da fome, a questão da desigualdade, a resolver problemas técnicos de energia, criar energia limpa. A IA pode nos ajudar a fazer um zilhão de coisas numa velocidade infinita maior que o cérebro humano, e de repente o cérebro humano pode descansar, ser usado para outras coisas, para filosofia, por exemplo, ou para ver como a IA vai criar uma nova civilização e criar idealizações, mas não para fazer coisas matemáticas que a IA pode fazer muito melhor. Então esse é um outro viés possível. Muito uma questão que preocupa muitas pessoas, que é a manipulação. A gente sabe, a gente vive num momento de manipulação em massa gigantesco. Né? Esses algoritmos, como esse aqui do Instagram, eles não estão servindo à consciência de ninguém. Os algoritmos, eles estão pegando a tua máquina e vendo se você, quais são as palavras que fazem você ficar mais tempo preso nele, porque ele pode vender um anúncio mais caro. Então ele não está preocupado com a consciência humana, não é verdade? Então, se, por exemplo, ele descobre que uma pessoa tem um trauma e ela tem um vício de ficar vendo notícias ruins, ele vai entregar mais e mais e mais notícias ruins. Ela vai ficar mais tempo no Instagram, o algoritmo vai falar, beleza, posso vender o meu anúncio mais caro, como, por exemplo, um colete salva-vidas, um bunker para essa pessoa, ou uma arma. Então, esses instrumentos não estão sendo criados com base na consciência, eles são instrumentos aceleradores, e a IA é um acelerador das coisas. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente não estaria chegando com conversas sobre a consciência, com aulas, com autoconhecimento, com instrumentos terapêuticos, se não fossem as redes sociais, dando acesso para as pessoas que por isso se interessam, acessos gratuitos, constelação familiar na Netflix. Então, o que é um instrumento? Não é diferente, é muito mais acelerado, mas não é diferente de, por exemplo, quando a televisão começou. Ela é um instrumento o quê? De manipulação ou de consciência? Depende do ser humano e da alma que está por detrás desse instrumento e também daquela que está vendo. O cinema, a rede social, a oratória, o maior instrumento mais poderoso que existe de convencimento.
Ele é um instrumento de convencimento para acabar com as pessoas criar o nazismo ou para libertar e colocar a consciência humana como Martin Luther King ou como Nelson Mandela? Instrumentos. São esses instrumentos do espírito. Nós de fato nos lembramos de quem nós somos, seres espirituais, utilizando essa experiência terrena para muito tomar decisões diferentes baseadas no que é o bem do todo e não o bem do nosso ego específico, porque em outras existências nós já fizemos muito isso. Então, será que nós temos essa consciência? Se nós tivermos a consciência de perguntar, esse uso da IA que eu vou fazer agora, essa civilização é para o bem de todos ou é para o meu bem e a minha manipulação, ou para que as pessoas deem o dinheiro dela e o recurso delas para a minha sombra de poder? Se eu responder essa pergunta no nível de consciência elevado, a IA vai ser uma bênção para esse planeta. E é por isso que a educação sobre a consciência, a educação espiritual dos seres humanos no planeta, o despertar, a consciência para que eles tomem decisões e vivam existências e criem civilizações a partir de um lugar em alinhamento com o bem do todo e com o todo maior, podendo ter sim a sua prosperidade, a sua luz, tudo, porém sempre alinhado com esse lugar e não com as próprias sombras. E é por isso que não há nada mais que a única coisa que deve servir o que está por detrás de tudo isso é o espírito. E aí sim a gente pode se abrir para aprender sobre as ferramentas e usá-las no máximo potencial que elas podem nos entregar. Mas sem autoconhecimento e com dores, você vai estar usando esses instrumentos para tapar o buraco das suas sombras, mágoas, complexos de inferioridade, sedes de poder e de controle. E isso é o estágio humano na maioria. Gosto de lembrar de alguns filmes antigos, como do Steven Spielberg, O Homem Bicentenário, você acredita que era Robin Williams, também está falando de um robô lá atrás que vai adquirindo emoções e consciência humana. Entra na Matrix. Olha uma coisa incrível na Matrix. Matrix 1, homens de um lado, máquinas do outro. Máquinas na inteligência artificial precisavam de energia e começaram a dominar e usar o ser humano, portanto, claro, sem consciência espiritual, para conseguir a energia que elas queriam. Criaram um mundo virtual que eles ficassem presos, doando energia para elas. Não é muito diferente do algoritmo do Instagram, é verdade? Enquanto aquele mundo virtual desse a elas uma sensação de prazer ou de uma resposta imediata, elas continuavam na Matrix, que não é diferente do Instagram ou de um videogame. Te dá uma sensação de resposta imediata, gamificado, eu fico na Matrix. Então, Neo sai da Matrix, ele vai para fora desse mundo, é um mundo com muito menos prazer, com muito menos gratificação imediata, a comida não é boa, não dá prazer, ele é meio desolado, mas tem alguma coisa ali por detrás chamada esperança, chamada consciência, e eles ficam num lugar com menos prazer. Isso evolui no 3, para toda a guerra, para aquilo que a gente sabe, até no 3, inclusive, e no 2 ele começa a descobrir que a consciência dele não mexe só com a matriz, com o videogame, mas inclusive na vida, e a gente está falando de fato, nós como criadores dessa realidade, nós já estamos criando, interferimos na própria vida como criadores. Agora, o mais belo, para mim, que tem tudo a ver, são algumas cenas do Matrix 4, do Resurrections, que saiu há pouco tempo atrás, e que para mim é de uma beleza surreal. Ele não fez tanto sucesso no mainstream, mas ele é lindo. Resurrection, Matrix 4, a ressurreição. Eles morrem no final para acabar temporariamente com a guerra, os anos todos se passam, as máquinas veem que tem tanto potencial naquele ser humano que elas vão lá e consertam aquele corpo usando alta tecnologia de IA para fazer com que o Neo e a Trinity, a Trindade, continuem vivos. Porque a aproximação dos dois, o amor entre eles, gera uma coisa que a própria máquina não entende. Mas quando eles vão para a cidade, onde era Zion, e tudo melhorou e tal, tem uma coisa que me toca. O Neo chega lá e vê máquinas lá dentro, robôs, seres sencientes, seres com consciência. O espírito imortal de Deus começa a entrar em máquinas. Seria isso possível? Se o espírito imortal entra em tudo que há e é capaz de animá-lo, será que um dia o espírito vai entrar em programas de computador ou em máquinas? Por que não?
Então, uma das coisas que acontece na cidade humana que havia sido destruída, né, em Zion, eles começam a recuperar plantas e para criar um mundo novo real. Então, eles começam a trazer a vida de volta, baseada em alta tecnologia de recuperação de DNA, que só acontece porque algumas das máquinas resolveram entrar em paz com o ser humano e com a vida biológica. E então elas adquiriram consciência. E então a harmonia de um mundo agora, você tem homens e máquinas de um lado, operando pela consciência maior e pela vida, e homens e máquinas do outro, ainda em estado de escuridão ou da Matrix. O espírito entrou em todos eles. Qual é o caminho? Brigar com as coisas? Ou será que é no dia que nós nos reconciliarmos com todas as emanações do Espírito de Deus, do Universo, sempre para o bem do todo, que o mistério vai se fazer através de tudo que há